Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Linguagens e Interartes comigo, professora Thalita Galvão. Na aula de hoje, nós vamos ver de forma bem rápida, sucinta, todas as, ou a maioria das manifestações culturais, os aspectos culturais da região norte. Então, é como se fosse um resumo de tudo que todos os grupos aí da sala pesquisaram, coletaram de informações na última APC, que era para realizar o podcast. Então, região norte. O que nós vamos falar hoje? Sobre um pouco das curiosidades, relembrar estados e capitais que compõem a região, um breve histórico da formação, do processo de povoamento, as manifestações culturais, entre elas as danças, as festas, o artesanato, alguns pontos turísticos e algumas lendas. As curiosidades. Então, nós já vimos na primeira aula que a maior região do Brasil em extensão territorial é a região norte, essa região que é o nosso objeto de estudo do nosso primeiro semestre. Ali está concentrada a maior biodiversidade graças à existência da floresta amazônica, e essa região recebe grande influência da paisagem, então a gente percebe grande influência da fauna e da flora nesses espaços urbanos, no espaço geográfico, tá? Então, existem várias comunidades ribeirinhas e eles usam frequentemente o rio para o transporte de pessoas ou de cargas, devido a essa influência desses rios. Então, isso é uma das coisas que exemplifica essa influência, né, de natureza e a vida urbana ali funcionando simultaneamente. A sua população ela é bem miscigenada, meu Deus, quase que não sai. Então, há pessoas de várias culturas, de várias tribos, várias religiões, é uma diversidade muito grande, porque ali a gente encontra os indígenas, encontra imigrantes, encontra nordestinos, né, de vários estados da região do Nordeste, né, do Ceará, e de outros estados, tem os gaúchos da região sul, né, os paranaenses, africanos, europeus, asiáticos, então, assim como nas demais regiões do Brasil, né, o Brasil inteiro é bem miscigenado. Então, esse fator contribui bastante para a diversidade cultural dessa região. E quais são os estados? Então, nós temos 7 estados na região norte. O Acre, cuja capital é Rio Branco, o Amapá, capital Macapá, o estado do Amazonas, capital Manaus, estado do Pará, capital Belém, estado de Rondônia, capital Porto Velho, estado de Roraima, capital Boa Vista, e estado do Tocantins, capital Palmas. Se eu não me engano, comentei também na última aula que o Tocantins, até uma época ele não era Tocantins, ele era tudo o estado de Goiás. Daí teve um determinado ano, assim como aconteceu aqui com o nosso estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás foi dividido e daí criou-se o estado de Tocantins a partir dessa divisão de Goiás. Só que o Goiás faz parte da região centro-oeste, a região onde nós vivemos. Já Tocantins, que foi esse estado novo que criou-se a partir da divisão de Goiás, ele faz parte da região norte do país. E aí, aqui uma tabelinha com todos os estados e capitais e de acréscimo aí os gentílicos. Então, quem nasce no Acre é acriano. Quem nasce no Amapá é o amapaense. Quem nasce no Amazonas, amazonense. No Pará, paraense. Rondônia, rondoniense ou rondoniano. Em Roraima, Roraima, na verdade, desculpa, a pronúncia é Roraima. O A aberto. É roraimense e quem nasce em Tocantins, tocantinense. Então, breve histórico. A história do Brasil mostra-nos que no início da colonização portuguesa, ou seja, lá perto de 1500, as ocupações humanas estavam concentradas nas faixas litorâneas. Então, faz todo sentido, porque os portugueses chegavam por navios. Para vir de navio, precisa vir pelo mar, né? O mar, então, todas as cidades da região litorânea que tinha acesso ao mar, né, que tinham praias, essas regiões que cresceram, que foram ocupadas pelos humanos
primeiramente. Então, pensa a região norte, aqui a região centro-oeste, demorou-se demais essa ocupação humana, tá? Né? Anos depois da colonização. Então, por conta de somente no século XVII é que a região norte começou a ser ocupada pelos colonizadores por meio de incentivos do governo português. Então, não era que foram para o norte, assim como vieram para o centro-oeste, né? Porque queriam, porque lá é bonito, lá é legal. Não. Né, precisou o governo português intervir e falar assim, não, vai lá, você vai ganhar algo em troca, né? Povoa lá, faz uma extração, como que é, exploração dos recursos naturais da região, que o governo vai te ajudar. E daí criou-se, né, a instalação de um forte militar lá na foz do rio Amazonas. Então foi assim que começou a ocupação humana na região norte. E essa ocupação deu origem à cidade de Belém, no Pará. No século XVIII, houve dois tipos de ocupações. As religiosas, para a catequização dos nativos, né? Então os católicos queriam catequizar os índios, e as militares, para defender o território nacional. Então, poderiam chegar outros, assim como vieram os portugueses, poderiam chegar pessoas de outros países e querer dominar, ocupar aquela região, justamente por ser muito rica, né? Em ouro, em pedras preciosas, nas seringueiras, né? Para extração de borracha, enfim, é uma fauna e flora riquíssimas, né? Então, tinha que ter também essa ocupação militar para defender o território nacional. Já nos séculos 19 e 20, novas moradias começaram a surgir por motivos econômicos e sociais, devido à exploração da borracha no interior da Amazônia, né, com os seringueiros, e com a imigração japonesa concentrada no estado do Pará. Então, vieram muitos japoneses para o Brasil, a maioria foram para o estado de São Paulo, só que lá eles não se encontraram nas atividades, né, para eles trabalharem, e eles tiveram que buscar outros lugares para trabalhar. E daí, no caso, o estado do Pará foi a região para onde foi bastante imigração japonesa. Assim como aqui para o nosso estado também vieram muitos japoneses trabalhar na construção da estrada de ferro, que ia de Bauru a Corumbá, e quando essa construção terminou, os japoneses falaram assim, agora, o que nós vamos fazer? Então, eles decidiram, a maioria deles decidiu em se abrigar, em construir residência em Campo Grande, que era meio que a metade do caminho entre Bauru e Corumbá. E como lá no país deles, na região deles, lá do Japão, a maioria que vieram de Okinawa, lá eles plantavam muito, mexiam muito com esses produtos hortifrutigranjeiros, aqui em Campo Grande eles também mantiveram essa tradição. Por isso que a maioria das feiras, né, as feiras livres, feiras de bairro, e agora, né, a feira central, tem muitas barracas de japoneses, por causa dessa cultura, ok? Então, os japoneses chegaram no Brasil primeiro, a maioria lá em São Paulo, daí lá eles não se encontraram nas atividades que tinham lá para eles trabalharem, então alguns vieram aqui para o nosso estado, para a nossa região, e outros foram para a região norte, mais especificamente o estado do Pará. A exploração da borracha no século XIX foi fundamental para o povoamento da região norte, pois com a segunda revolução industrial e o processo de vulcanização, tal matéria-prima tornou-se essencial na economia brasileira, tornando-se o segundo produto mais exportado do país no fim do século XIX e início do XX, atrás apenas do café. Então, aí no final do século XIX, início do século XX, nossa maior produção era de café e seguida aí da exploração de borracha na região norte. A produção de café era mais na região sudeste, sul, ali o Paraná, tá, que produziam mais café. A borracha enriqueceu um pequeno grupo de pessoas que se concentrava na cidade de Manaus, porém a extração do látex nas seringueiras para a confecção da borracha atraiu muita gente, principalmente nordestinos, que iam para a Amazônia devido à seca e em busca de melhor qualidade de vida. Então, lá no Nordeste,
Tem muito. Eu sei que no norte, ao contrário, é uma região muito úmida, chove bastante na região norte, principalmente ali na região, no estado do Amazonas, por causa da floresta amazônica. Desse modo, podemos dizer que grande parte da região norte é fruto de imigrantes que buscavam enriquecimento rápido com as riquezas da floresta amazônica. E agora as manifestações culturais. Então, devido a essa grande quantidade de imigrantes na região norte, faz com que haja uma grande diversidade cultural e uma diversidade muito próxima das manifestações culturais da região nordeste, justamente por ter muitos imigrantes. Então, as duas festas mais populares dessa região ocorrem uma em junho, no estado do Amazonas, e a outra no segundo domingo de outubro, no Pará. Quais são essas duas festas? A primeira, Festival de Parintins, tá? Então, lá em junho, no estado do Amazonas, tem um Festival de Parintins, reúne o evento do Bumba, o Boi Bumbá, e é marcado pela disputa artística do boi caprichoso na cor azul e do boi garantido na cor vermelha. Então, é como se fosse times de futebol. Todo mundo que nasce no Amazonas, ele tem que escolher se ele é boi caprichoso ou boi garantido. São 3 dias de festas, com várias apresentações das populações locais, carimbó e muita diversão. Carimbó é uma das danças que a gente vai ver mais a pouquinho. A segunda maior festa da região norte é o Círio de Nazaré, é uma procissão religiosa católica na cidade de Belém do Pará, tá? Em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Então, essa procissão reúne católicos do mundo todo, sendo um dos eventos mais importantes para o catolicismo brasileiro. Daí as danças, o carimbó, como eu falei, lá na festa de Parintins se dança o carimbó bastante também. É um estilo musical de origem negra, é uma manifestação cultural marcante no estado do Pará. Quem assistiu à novela que passou a reprise esses dias, né, na Globo, A Força do Querer, que tem aquela personagem Ritinha, interpretada pela atriz Valverde, viu ela dançando o carimbó. A dança é realizada em pares e são formadas 2 fileiras, homens e mulheres, e quando a música é iniciada, os homens se direcionam às mulheres batendo palmas, formando os pares, e elas ficam girando em torno de si mesmos e balançando a saia, tá? Erguendo o vestido, a saia. Congo ou Congada também é uma manifestação cultural de origem africana, tá? Ela é muito conhecida lá em Lisboa, então percebam que há uma influência ainda da colonização portuguesa, ainda hoje, né, nas festas, nas manifestações religiosas aqui do nosso país. É popular em toda a região norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. As cavalhadas é comum lá em Taguatinga, no sul do estado do Tocantins. O ritual se inicia com a bênção do sacerdote aos cavalheiros, a entrega ao imperador das lanças usadas nos treinamentos para a batalha, simbolizando que estes estão preparados para se apresentar em louvor a Nossa Senhora da Abadia em honra ao imperador. Então, mais uma manifestação artística de cunho religioso. A Folia de Reis é um evento comum nos estados do norte e que comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, encenando a visita dos 3 reis magos à Gruta de Belém para adorar o menino Deus. Então, dados a respeito dessa festa, afirmam que sua origem é portuguesa e tinha um caráter de diversão, era a comemoração do nascimento de Cristo. Essa Folia de Reis, todo ano tem uma festa em Bodoquena, né, que é uma cidade aqui próxima da capital, então aqui no nosso estado, eles também comemoram a Folia de Reis, que se chama Folia de Reis por causa dos 3 reis magos que foram visitar lá o menino Jesus, lá na manjedoura, e cada um levou um presente para Jesus Cristo. A festa do Divino, também de origem portuguesa, é muito comum lá em Rondônia, reúne centenas de fiéis no mês de abril, maio e junho, e proporciona um belo espetáculo. A culinária. Então, a herança indígena é fortíssima na culinária do norte, baseada na mandioca e em peixes. No estado do Amapá, a carne de sol é bastante consumida pela população. Nas cidades de Belém e Manaus, é tomado direto
cuia indígena, o tacacá, espécie de sopa quente feita com tucupi, goma de mandioca, jambu, que é um tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. O tucupi é um caldo da mandioca cozida e espremida no tapite, que é uma peneira indígena, que acompanha o típico pato ao tucupi, lá do estado do Pará. Então, eu acho que da região norte, o estado que tem mais comidas assim, diferentes, óbvio que eu acho que todos os estados vão ter, mas acho que a Amazonas e Pará são os estados assim líderes em comida que são mais diferentes das demais regiões do Brasil. Essa minha prima que tomou esse negócio aí no Acre, que eu já esqueci o nome, que o Vicente comentou, ela morou, acho que uns 2 anos em Belém do Pará. Então, por isso que eu acho que ela também ficou sabendo e foi fazer essa viagem aí para o Acre, para essa busca aí de elevação espiritual e tudo mais. Lá na ilha de Marajó se destaca o frito do vaqueiro, que é feito de cortes de carne de búfalo acompanhados de pirão de leite. Também da ilha vem a mussarela de búfala. A biodiversidade da Amazônia se reflete ainda na variedade de frutas: cupuaçu, o bacuri, o açaí, tapirebá, a graviola, o buriti, tucumã, pupunha, entre outros. Então, são várias frutas que aqui no nosso estado provavelmente você não vai encontrar, ou vai encontrar tipo em polpa congelada, mas não vai encontrar, por exemplo, o pé, ele nativo daqui, que às vezes também são frutas que não se adaptam ao nosso solo, ao nosso clima. Já no artesanato, o artesanato do norte ele é bem diversificado, ele tem trabalhos produzidos com fibras, coquinho, cerâmica, pedra-sabão. Essa pedra-sabão também é muito comum em Minas Gerais. Barro, couro, madeira, o látex, entre outros. O artesanato indígena é utilizado como enfeites para compor a indumentária usada nos rituais e também para a produção de utensílios domésticos e na comercialização. Já os carajás, né, são excelentes artesãos da arte plumária, ou seja, que usa as plumas das aves, e cerâmica. Os, não sei como fala esse nome, Akiwe, xerentes são considerados o povo do trançado, né? Que Aqué, fazem as professora. cestas. Aqué. Como? Aqué? Aqué. Obrigada. E os timbiras, que eu não estou vendo acento, então acho que é timbiras. Apinagé e Craó são especialistas na arte dos trançados e artefatos de sementes nativas do Cerrado. Alguém sabe aí pronunciar algumas palavras? Se eu falei errado, pode me corrigir, por favor. Ali, como tá com acento circunflexo, é craô, professora. Craô, Craó. verdade. Realmente, falei errado. Ó, a professora de língua portuguesa sem respeitar o acento circunflexo. Obrigada. O artesanato. No Tocantins se destaca o artesanato com capim dourado. Eu procurei um brinco que eu tinha ganhado de capim dourado, não achei, só para usar durante a aula, mas enfim. Daí eu vim aqui com um dourado, mas não é de capim dourado, é de lata mesmo. É uma planta exclusiva do estado, sendo mais comum no Jalapão. O Jalapão, gente, fica lá no estado do Tocantins. Na produção dos artesanatos são feitas bolsas, potes, pulseiras, brincos, mandalas, chapéus, enfeites. Hoje são confeccionados por volta de 50 tipos de produtos. Os artesanatos são necessariamente em formatos arredondados porque a fibra não permite ser dobrada. Ok? Pontos turísticos. Tem, nossa, acho que centenas de pontos turísticos, mas vamos para os principais. Encontro das águas lá no estado do Amazonas, né? O Rio Negro Solimões. Eu achei muito bonitinha essa imagem, porque tem um boto aqui, super simbólica, assim, essa foto. Tem o Parque do Jalapão, no Tocantins. Alter do Chão, no Pará, que é uma praiazinha, só que é água doce, né? Monte Roraima, lá em Roraima. Ilha do Bananal, no Tocantins. O Teatro Amazonas, na cidade de Manaus. Parque Nacional de Anivilhanas, no Amazonas.
o mercado Ver o Peso, lá em Belém do Pará. Passa. E aqui eu coloquei os fervedouros no Jalapão. Eu já tinha falado do Jalapão, mas daí também tem os fervedouros. São esses lugares que a terra é branquinha e daí você vê realmente como se fossem uns vulcõezinhos assim debaixo da terra e daí saindo as águas, e essas águas assim cristalinas. E vamos falar das lendas agora. Então, coloquei um pouquinho os nomes. Eu não sei se eu vou lembrar de todas elas, mas vou falar um pouco. A lenda do açaí, como que é mesmo? Tinha uma tribo indígena lá no Amazonas ou no Pará, não me recordo, e estava aumentando muito o número de pessoas ali naquela tribo, e estava tendo, então, escassez de comida. Daí o cacique ordenou que todos os bebês que nascessem, eles fossem sacrificados, os pais tinham que matá-los, porque senão não ia ter comida para todo mundo, já não dava mais para nascer gente ali naquela tribo, porque não tinha comida. Ok. Só que daí a filha do cacique ficou grávida. Ela teve uma bebê. E como que é? Iaçã, se eu não me engano, o nome da filha do cacique. E tiveram que sacrificar, mesmo sendo neta do cacique, ela foi sacrificada. E um dia a mãe escutou um choro, acordou, achou que era filha, pegou a bebê nos braços, né? Só que, de repente, a bebê sumiu dos braços dela e ela chorou, 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 até que ela acabou morrendo, assim, de tanta tristeza, de tanto chorar, porque ela achou que a filha dela tinha voltado e sumiu dos braços dela. Daí, o que aconteceu? Acharam a Iaçã, a filha do cacique, abraçada numa palmeira, numa árvore. Então, o que ela estava vendo não era a filha dela, era essa árvore. E daí, no alto dessa árvore, tinha várias frutinhas bem escuras. E daí o cacique perdeu a filha e a neta, mas o Deus deles, né, deu ali a resposta, porque mostrou essa árvore frutífera, e desse fruto eles fizeram um suco bem nutritivo que alimentou toda a aldeia. Então, eles não passaram mais necessidade, não faltou mais comida, e daí não precisava mais sacrificar as crianças que nasciam, né, por causa da escassez de alimento. E daí, por que o nome açaí? Porque açaí é Iaçã de trás para frente. Então, em homenagem à filha, o cacique homenageou o nome da fruta de açaí. Que daí é o nome da filha dele, Iaçã, né? Ao contrário. A lenda das Amazonas diz que tem uma tribo que só tem mulheres. Não pode ter homens lá. Só que daí, uma vez por ano, elas deixam homens entrar na tribo, para elas terem relações com esses homens. Passa 9 meses, nasce um bebê, né? Que provavelmente a maioria fica grávida, né? Depois desses encontros com os homens, que é só uma vez por ano que pode, que elas deixam os homens entrar. E as crianças que nascem, elas vê se é homem, se é menino ou se é menina. Se for menina, elas deixam na tribo. Se forem meninos, elas entregam para os pais. E junto entrega também um amuleto no formato de um sapo. E diz que essas amazonas usam arco e flecha, então por isso elas não têm um dos seios, elas arrancam os seios para ficar mais fácil o manuseio do arco e da flecha. O que mais que tem sobre essas? O que eu me lembro da lenda das Amazonas é isso. Então, são uma tribo só de mulheres, não pode homens, e elas não têm um seio. Por isso que chama, o nome Amazonas vem de Amazon. O A é um prefixo que significa negação, né? Na nossa língua portuguesa, o A ele significa negação, né? E o Mazon, seios. Então, por serem mulheres sem seios, por isso que o nome é Amazonas. A lenda do boto é que tem o boto cor-de-rosa, que na lua cheia, né, se transforma num homem, e ele vai para lua cheia não. Em todas as festas, né, religiosas, festivais, o boto aparece, daí ele anda
em formato humano, né, com paletó branco, com chapéu, para esconder, tipo, o nariz grande, que é uma característica marcante do Boto. E daí ele é muito galanteador, ele seduz as moças e as moças acabam engravidando. E essa lenda o pessoal da região usa para justificar as moças solteiras que aparecem grávidas, né? No namoro, não são casadas e estão grávidas. Daí eles falam, deve ser do Boto. Na novela, a Ritinha também, o povo falava que ela era filha do Boto, porque não sabe quem que é o pai da Ritinha. Daí o pai do Zeca, né, que no começo era o pai romântico dela, falava assim, filha do Boto. Caninana. E da cobra, né, Caninana, que era Caninana, safada. A lenda da cobra grande. Eu não lembro dessa lenda. É só abrir aí o Google, prof. Então, deixa eu continuar, daí se der tempo eu volto, eu pesquiso lá e volto aqui para essa lenda. A lenda da mandioca tinha uma mãe, que eu esqueci o nome também, uma índia, que teve uma índiazinha, deu o nome de Mani. A filha acabou morrendo, não sei porquê, não lembro. Daí a mãe enterra a filha dentro da oca. E todo dia ela chora em cima ali daquele túmulo e ela chora tanto que acaba molhando a terra e ali no lugar onde ela enterrou a filha, brota uma planta, uma árvore, e ela começa a cuidar dessa planta. E ela vê que, depois de um tempo, que essa planta está grande, o chão está rachando. E ela pensa, será que é minha filha que voltou, né? Será que eu consegui dar vida à minha filha? E ela cava, daí ela encontra a raiz da mandioca, que é esse tubérculo que até hoje a gente come, que é super nutritivo, que a nossa culinária é baseada também na mandioca, né? E por que esse nome, né? Porque veio Mani, que era o nome da criança, e Oca, porque ela foi enterrada dentro da Oca. Daí era manioca, ficou mandioca. A lenda do Mapinguari. Como que é do Mapinguari? Jesus amado. Eu acho que o Mapinguari... Não vou falar bobeira. Eu acho que não é isso, não. Lenda do Irapuru. O Irapuru. O Irapuru... Opa, deixa eu voltar. É um índio que ele se apaixona pela esposa do cacique. Ele fica pedindo, acho que pro deus Tupã, né? Não, o deus Tupã fica com dó dele, fala assim, coitado, né? Ele se apaixona, o grande amor da vida dele é uma mulher que já é casada. Então, vou transformá-lo numa bela árvore, ou numa bela árvore, perdão, num belo pássaro, que canta bonito, porque o Irapuru, o índio, né, que eu esqueci o nome, que depois se torna a ave, o Irapuru, ele gosta muito de cantar, ele sempre taca a flauta dele no meio da floresta, então o deus Tupã transforma esse índio numa ave muito bonita, que canta bem, para essa ave ficar sempre ao lado da esposa do cacique, né? No ombro dela, enfim, os carinhos ali da esposa do cacique. Só que daí, o que acontece? O cacique, ele se encanta com o cantar aí do Irapuru e ele tenta prendê-lo numa gaiola. Só que o Irapuru foge, o cacique vai atrás e o cacique acaba se perdendo na mata. Daí, a esposa do cacique fica livre. Então, o Irapuru ele precisa voltar à forma humana para ficar com a esposa do cacique. Eu não me recordo nessa lenda se o Irapuru ele deixa de ser essa ave, o Irapuru, e volta para a forma humana, não lembro. E a lenda da Vitória Régia é que tem o deus Jaci, né, que é o deus da lua, e daí falam que a lua, que o deus da lua, escolhe as moças mais bonitas da tribo para se casar, para ficar junto. Peraí, vocês estão por aí? Sim, estamos aqui, Tá. Não, é que vibrou aqui o meu relógio, notificação no WhatsApp, falei, vai que caiu a internet, os alunos estão me avisando. Voltando. E daí tem uma moça que ela fica
apaixonada pela lua, ela vê o reflexo dela, né? Que ela quer que a lua se apaixone por ela e transforma ela numa estrela para eles ficarem juntos, né? Diz que é assim, que a lua, quando se apaixona por você, te transforma numa estrela para ter você perto dela. E daí ela vê o reflexo da lua, tenta beijar, né, a lua, né? O deus assim. E ela acaba se afogando. Daí Jaci fica com pena, fica com dó, fala, poxa, se afogou só porque me ama muito, né? Muito apaixonada por mim. Então vou transformá-la na estrela da água, que é a Vitória Régia, né? Que é uma planta, fica ela boiando na superfície da água. Que daí o pessoal do norte chama de estrela da água. Tem a estrela lá do céu e tem a estrela da água, que é a Vitória Régia. Então ficou faltando aí duas lendas que eu não me recordo, mas são facinhos de achar aí no Google.